Hello, minha gente! Estamos aqui para mais um Momento Podcast. Eu sou a Ingrid. Eu sou o Alexandre. Meu marido. Se você caiu Eu sou Elô. Elô também, se você caiu de paraquedas aqui no canal, nesse vídeo. Bom, hoje o tema, meu amor, é sobre morar fora do Brasil. Um tema muito pedido pelas minhas seguidoras. Eu abri lá uma caixinha de pergunta na rede vizinha. Se você ainda não me segue, essa é a deixa para você pausar aqui, ir lá me seguir, acompanhar tudo em tempo real, participar das sugestões, né, de temas, enfim. E esse foi um tema muito pedido, mas antes da gente começar, deixa eu contar aqui, né, para vocês que estão aí assistindo, que estamos aprimorando nosso segundo episódio e temos aqui, ó, na TV, o nosso Momento Podcast escrito. Foi ideia do Alexandre. Foi ideia minha. Eu trouxe também Elô pra compor o cenário, porque Elô. se não for pela gente, vocês ficam por ela, né? Tem que ter um Tem que motivo. ter um gancho pra prender atenção. Tem que ter. E a gente tá aprimorando aqui, a gente tá improvisando um tripé de microfone pra ele ficar mais pertinho da nossa boca com essas canecas. A gente tá tentando fazer o áudio ficar um pouquinho melhor, né? Da outra vez ficou com os toque-toque da mesa, ficou com um pouco de ruído. Sim. E não pegou o barulhinho da boca, né? Que você tão gosta. Gostosinho. Não pegou. Mas é isso, aos pouquinhos a gente vai aprimorando, deixando tudo melhor pra vocês. Mas agora vamos lá pro que interessa, pro tema desse podcast. Vamos falar um pouquinho sobre morar fora do país, né, do Brasil, nosso país de origem. E pra quem não sabe, se você tá chegando aqui por um acaso nesse vídeo, a gente mora em Nova York, nos Estados Unidos, já tem 3 anos e meio, passou voando. Passou voando. Muito rápido. Embora pareça que a gente tenha tido uma outra vida no passado, né? A gente vai falar sobre isso, eu acho, mas... Sim. Vou. E mais uma vez o Alexandre, ele vai ser conduzido por mim. Deus me dê graça para conduzir esse podcast, que é difícil, gente. Sem corte é difícil. Mas o Alexandre, ele não quer saber a pauta, ele não quer saber as perguntas, ele quer sentar... Falando assim, parece que... Tu nem queria estar aqui. Nem queria estar aqui. Que é um pouco de verdade, não vou mentir. Não vou mentir, né, amor? Não, amor, mas agora tu tá feliz. A gente teve feedbacks muito positivos no último. Não, sim, eu acho que ver que realmente compartilhar um pouco daquilo que a gente vive, do que a gente pensa, né, de fato, gera essa identificação com as pessoas e de fato gera nem que seja um encorajamento, nem um sentimento de, eu também penso assim, né? Já é algo que é muito positivo, que eu acho que vale a pena, assim, dedicar uns minutos ou umas horas aqui do dia Com certeza. Pra falar. Na verdade, não é que o Alexandre não quer participar, gente. É só porque ele é um pouquinho tímido na frente das câmeras, mas vocês viram no último episódio. Ele é tímido nos primeiros minutos, depois ele se solta. Mas bora lá, meu amor. Você que não sabe de nada, as seguidoras lá na rede vizinha, no Instagram, me mandaram algumas perguntas em relação a esse tema de morar fora, que elas querem muito saber como tem sido nossa experiência e tudo mais, e eu tenho algumas coisas aqui pra gente conversar. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode conversar é sobre essa questão do sonho de morar fora e como alinhar isso no casal, porque às vezes não é o sonho dos dois. Quanto tempo que é o podcast? Não sei, o tempo que for rolando. Se começar com essa pergunta aí, vou ter que voltar, acho que 16 anos aí pra poder falar de sonhos. Tu pode dar uma encurtada também, né, querido? Difícil. Não, eu vou tentar, vou fazer o meu melhor. Vai fazer o seu melhor. Mas basicamente eu acho que a gente poderia começar falando sobre essa questão do sonho de morar fora, porque é uma coisa que eu recebo muito em direct mesmo delas, que às vezes acontece de uma das partes do casal querer e o outro não. E eu já recebi algumas mensagens do tipo, Ingrid, eu queria muito, é meu sonho desde, sei lá, sempre, mas eu casei e meu marido, ele não quer, não é um sonho dele. Força guerreira, eu te entendo. Eu te entendo. Quem veio aqui toda feliz morando aqui, né? Não sabe o que o Alexandre passou. Não sabe. Mas a gente vai conversar sobre isso. Mas enfim, eu recebo um pouco dessas perguntas e eu já recebi inclusive um direct de uma pessoa falando assim que tava querendo desistir do casamento por conta de sonhos desalinhados. E no caso o sonho era esse de morar fora e ela tava tipo super angustiada com isso, porque era uma coisa que ela queria muito, mas o marido não tava dentro do mesmo sonho. Entendi. Então, trazendo assim até pra realidade e o propósito, né, de um dos propósitos do nosso podcast, que é trazer essa questão, trazer esses temas, né, mas que se correlacionem com o casamento, né, com essa questão do relacionamento. Eu acho que é uma coisa que é importante a gente juntar, né, as duas coisas.
o que a gente pode conversar sobre isso, sobre essa questão do sonho, como que foi pra gente. Vamos contar um pouquinho, brevemente, essa parte da nossa história, que eu acredito que nem todo mundo sabe. Muita gente que me acompanha já há um tempo já sabe, mas eu sei que nem todo mundo, então... Não, eu acho que isso é importante você ter falado, né? Que a gente pode compartilhar um pouco da nossa história, do que a gente viveu e das decisões que nós tomamos, né? Porque eu entendo que cada pessoa é diferente, cada pessoa vive num contexto diferente, com possibilidades e oportunidades diferentes. Então, nada do que a gente falar aqui, tá? É um conselho, assim, que essa é a única forma certa de fazer, né? Então, se eu não estou fazendo dessa forma, então eu estou errado. Se meu marido não pensa assim, então ele está errado, né? Não, né? Então, não levem para esse lado do tipo, a gente está aqui querendo colocar um monte de regras do que é o que você tem que fazer. Vê o que se aplica, né, para sua vida e usa, né? Então, assim, falando um pouco da nossa história, eu acho que a melhor pessoa para responder como que é essa questão de ter sonhos desalinhados, né? Na verdade, bom, acho que nós dois. Nós dois, tem um lado de cada um. Tem um lado de cada um. Você conta o seu lado, eu conto o meu. O meu lado, você falou pra resumir, né? O meu lado é que eu sempre tive, desde que eu me entendo por gente, desde que eu consigo me lembrar, eu sempre tive uma conexão com o inglês, né? Com o idioma inglês, eu sempre gostei muito. E não é algo que eu acho que veio de nenhum familiar, da minha mãe, do meu pai. Ninguém falava inglês na minha família. E até hoje, acho que os meus irmãos falam porque acabaram indo pra escola de inglês, mas não foi nenhum tipo de influência que eu tive. Mas eu sempre gostei do idioma, né? Acho que eu gostava de falar embolado. Sabe aqueles memes das menininhas assim? Vamos falar inglês? Vamos pedir pra Deus pra gente falar inglês? Aí começa... Eu era essa criança. Eu nunca cheguei a fazer essa oração. Talvez hoje, se eu tivesse feito, eu tivesse aprendido antes. Porque naquela época tu não acreditava em Deus. Não, essa época eu era criança ainda. Porque esse é o ponto. A minha história, eu acho que com morar fora, com inglês, com isso, vem muito de criança, assim. Então sempre gostei. Então eu colocava tudo que eu tinha que dava pra colocar em inglês, né? E eu ficava decorando o que eram as palavras, né? Porque eu sabia o que era aquilo ali no português. Tipo, quando eu tive meu primeiro celular, por exemplo, eu botava tudo em inglês e aí eu fui aprendendo. Settings, configurações. Então eu fui assim, né? Então tinha um dicionário de inglês e português na minha casa e eu gostava de brincar de ficar decorando palavras no dicionário. É um método extremamente ineficaz de aprender. Não recomendo de jeito nenhum, não aprendam inglês assim. Mas eu sempre tive essa conexão com o idioma. E quando eu tive 15 anos, a minha mãe, né, minha mãe e meu pai, meus pais tiveram finalmente, né, a condição de me matricular no curso de inglês. Né? Nesse ponto da minha vida eu já sabia bastante coisa, porque eu estudava só e perguntava para amigos que já faziam inglês. E dentro do curso de inglês que eu fazia, né, no Brasil, eu tive contato com a ideia do que era um intercâmbio, né, com essa ideia de que você podia ir morar num outro país e passar um tempo lá e falar inglês e aprimorar seu inglês e, enfim, ter toda essa vivência, e aquilo ali foi algo que ficou comigo, né, para sempre. Eu diria para sempre, eu acho que desde que... O para sempre seria, né, desde que a gente veio. Né, e era um sonho meu, eu tive várias oportunidades de fazer intercâmbios, não pela escola de inglês, mas profissionais, né, porque quem é do Brasil deve se lembrar que um tempo atrás teve um programa, o Ciências Sem Fronteiras, do governo, que abriu as portas para o pessoal que fazia faculdade, que tinha no meu caso, fazia faculdade na área de tecnologia, de computação, né? E eu tinha os requisitos, então essa porta foi aberta. Então eu tive essa oportunidade de ir, mas por motivos que a gente vai explorar aqui depois que a Ingrid contar o lado dela da história, eu acabei não indo, né? Não saindo do Brasil, ficando no Brasil até os meus ali 30 anos, 31. 30 ou 31, eu não sei. No outro podcast eu também fiquei perdido, não fui verificar. Acho que tu tinha 31 ou 32. Eu vou fazer 34 agora, tem 3 anos e meio. Em Nova York, eu fiz 30 anos em Nova York. Então você tinha... E a gente chegou em janeiro. 31 ou 32. Você tinha 31, acho que você ia fazer 32. 31, eu trintei lá no Brasil, é verdade. Foi, exato. É verdade. Foi seu último aniversário no Brasil, fez de 30 anos. É verdade. Então, assim, eu consegui realizar o sonho de morar fora com 31 anos, mas com muita luta. É um sonho que eu tenho desde criança, né? Sim. Assim, adolescente, vamos colocar assim. E eu acho que, assim, você tinha... Quantos anos, eu acho, amor, quando você se deparou com essa palavra intercâmbio, a ideia do que era isso? Por volta dos 15, 16. 15? Sabe? Então, eu te conheci, eu tinha 15 e você 16. Certo? Sim. Foi pouco antes. Foi bem um pouco antes, né? Mas eu sei que quando eu conheci o Alexandre, né? A gente começou a namorar, eu tinha 15 anos e ele 16. Ele já falava pra mim que ele queria morar fora.
E eu falava, não vou não. Eu falava, eu não tô querendo ir não. Era um ponto de tensão no nosso relacionamento. É porque é engraçado, porque assim... Parece que a gente era tão bebê, né? Se for contar 15, do 16 meu anos. lado em relação ao sonho de morar fora, enfim, eu tinha aquele sonho que é o Deus me livre, mas quem me dera. Literalmente. Porque era uma coisa assim... o Deus me livre era a parte do medo de ir embora e, tipo, do idioma, porque eu nunca tive essa relação boa com o inglês, como você sempre teve. Então, eu sempre tive muito medo em relação a isso, a língua. E também a questão de, tipo, deixar a família, deixar tudo, não conhecer ninguém, nananã, todas essas coisas. E o quem me dera era o meu sonho idealizado do que é morar fora. E a gente vai explorar, inclusive, isso, questões de desafios e tal. Aqui não é um mar de rosas morar fora. E foi muito bom você falar isso, porque, rapidinho, desculpa te cortar, mas uma coisa que eu lembrei foi que, apesar de eu ter esse sonho, né, e ter ficado encantado com isso, eu nunca tinha saído do Brasil. Na verdade, eu viajei muito pouco na minha... Mal de Brasília, Na você minha tinha infância, saído. exato, na minha infância e adolescência ali, eu viajei muito pouco. Eu acho que quando eu comecei a namorar com a Ingrid, que eu fui a primeira vez em Fortaleza com ela, eu acho que eu tinha visto o mar 2 vezes na vida, assim. Então, não era uma pessoa, assim... Viajada. Minha família, meus pais, agora que eles estão, né, saindo um pouco mais, mas nunca foi algo que eu vivi, né? Então, assim, enquanto muitos amigos meus ali, até no inglês ou na faculdade, já tinham ido pra Disney, né? Ido pra Europa com a família e tudo mais, isso nunca foi a minha realidade. Sim. Então, todo esse sonho que eu tinha era, de fato, de uma imagem, de uma vida que eu idealizei com base no que eu achei que seria filmes e no que eu ouvi outras pessoas falando. Então, não foi nada que, assim, eu vim, experimentei e falei, nossa, é isso que eu quero. Então, realmente era algo até meio cego, assim, até meio ingênuo, se a gente... Nessa época da minha vida eu também, apesar de eu tive uma infância onde eu viajava muito, mas era dentro do Brasil e de carro, porque o meu pai gostava muito de, nas férias dele, viajar de carro ali pelo Nordeste, onde a gente morava. E eu tinha mais experiência de viagem nesse sentido, mas eu ainda não tinha... Na verdade, com 1 mês de namoro de nós dois, eu fui pra Disney, foi a minha primeira viagem internacional, foi quando eu fiz 15 anos, eu tive esse presente aí de ir pra Disney, mas foi uma coisa bem surreal também pra mim, enfim. Enfim, o que eu queria dizer é que quando eu pensava em morar fora, essa parte do quem me dera era muito idealizada em relação a filmes, a séries, que eu olhava e falava, meu Deus, deve ser muito legal, tipo assim, morar nos Estados Unidos e tal. Então eu tinha essa coisa ideal. Então era Deus me livre, mas quem me dera nesse sentido. Mas eu sempre falava pra Alexandre, eu não quero ir, não vou. Tinha medo. Eu falava, não vou. E o que aconteceu em relação a isso? Não quero também... A gente já estendeu até bastante, eu acho. Tipo, da onde que veio o sonho. Já tem quase 15 minutos de podcast. Gente, sério? Mentira? Verdade? Meu Deus. 13 minutos e meio agora. Ok. Vamos resumir essa parte. Eu só queria dizer que a gente se conheceu com um sonho desalinhado, vamos dizer assim. Sim. E se a gente pode dar um conselho para os casais que estão nos assistindo, alinhem seus sonhos antes de casar. Sim. Antes de casar. Porque se você for querer, depois de casar, aí conversar sobre os sonhos que você tem, e aí você vê que vocês estão caminhando, né, estradas diferentes, vai ser um desafio muito grande no casamento. E como a gente conversou, né, no nosso último podcast, se você não assistiu, corre lá para assistir o primeiro episódio, né, que foi o anterior a esse, a gente conversou sobre, pra gente nunca foi uma opção se separar. Então, divórcio não é uma opção pra gente. Então, a gente vai fazer dar certo. Só que para fazer dar certo, a gente tem que saber que vai existir a questão de ceder, renúncias, né? E a gente, apesar de ter se conhecido muito novinho, quando a gente começou a namorar, a gente já tinha uma certa maturidade, vamos dizer assim, nesse sentido do relacionamento. A gente nem casado era, né? A gente era namorado. Inclusive, a gente era primeiro namorado um do outro. Então, a gente poderia muito bem explorar, né? Tipo, não deu certo, vou terminar, vou namorar com outra pessoa. Mas isso nunca foi uma mentalidade que a gente teve. A gente sempre quis fazer dar certo nós dois. E não que isso seja uma regra, tá, gente? Não é que namoro foi feito para acabar. Ou acaba porque não deu certo o namoro, ou acaba em casamento. Então, isso é uma frase, assim, que leva pra vida. Namoro foi feito pra acabar. No nosso caso, acabou em casamento, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente, naquela época, também, a gente nem tinha os valores que a gente tem hoje na questão de valores cristãos, né? Porque a gente se converteu muitos anos depois. Mas, assim, a gente tinha essa questão de fazer dar certo e de não terminar e tudo mais. E o Alexandre, naquela época, ele escolheu
arriscar. Ele arriscou. Essa é a verdade. Ele arriscou em mim. A gente indica um casal fazer isso? Não. Mas... Não sei. Não, eu acho que no namoro... Não sei. Não sei. Eu tenho uma opinião contrária. Eu acho que existem casos e Eu casos. e Grisinha discordamos, gente. Né? Não, mas é verdade. Eu também acho que eu não sei. Eu falei assim, mas eu acho que pensando melhor, existem casos e casos, né? Depende de cada caso. No nosso caso, a Alexandre resolveu arriscar e esperar ver se esse sonho ia se alinhar algum dia. Vocês vão ter que voltar no podcast anterior pra ver a minha opinião sobre riscos, né? Que tem a ver com isso que eu tô falando. Tudo é um risco na vida, né? Poderia ter sido que como eu falei, eu tive a oportunidade de ir, né? E eu acabei não indo porque seria algo que colocaria em risco o meu relacionamento. Eu morar 1 ano e meio fora. Não porque, eu não ia aguentar e eu ia ter que arrumar alguém lá, ou a Ingrid não aguentar e ela ter que arrumar alguém aqui. Não, mas eu entendo que 1 ano e meio você se torna outra pessoa. Né? A outra pessoa se torna outra pessoa. Então é como se a probabilidade de eu voltar e a gente continuar junto deve ser muito reduzida. Né? Não que não dê certo, tá, gente? Conheço vários casos. A gente conhece vários não, conheço casos, né, de pessoas que namoraram à distância e deram certo, mas no meu caso foi um risco que eu decidi que não valia a pena correr. Sim. Eu posso explorar um pouco esse assunto, mas uma coisa que eu queria falar antes, ainda falando sobre sonhos, que você falou, né? Alinhe os sonhos antes de casar. Não só alinhe os sonhos, mas entendam o que é sonhos, que são inegociáveis para você, né? Coisas que você quer perseguir, tipo, no matter what, tipo assim, você... propósito de vida para você, é sua missão, né? E coisas que são negociáveis, porque os sonhos, né? Se a gente for pensar em sonhos como desejos, coisas que a gente quer alcançar e conquistar, os sonhos têm hierarquia, né? Então, o meu sonho de, sei lá, um dia ter uma casa, ele não está acima do meu sonho de viver muitos anos, né? E de ter um casamento saudável. Então, a gente precisa entender também a hierarquia dos nossos sonhos e onde que cada coisa tá. Porque no casamento você tá juntando 2 pessoas com sonhos, visões, desejos, medos, né? Criações diferentes, e você tá tentando fazer elas caminharem numa mesma direção. E isso só vai dar certo se houver isso que a Ingrid falou, né, do ceder, né, porque eu gosto muito da ideia de que um casamento, e vale a pena vocês pensarem assim, é como eu penso, né, e acho que a Ingrid também, um casamento ele é uma negociação, você tá o tempo inteiro negociando. Não negociando no sentido de eu vou tentar extrair o máximo que eu puder do outro. Não para levar vantagem. Não para levar vantagem, porque eu acho que é isso que é importante. Às vezes a gente usa o termo negociação e aí na nossa cabeça vem, não, então eu tenho que conseguir o máximo que eu conseguir do outro pagando o mínimo possível, né? A gente acha que isso é um bom negociador. Mas isso não é um bom negociador, né? Esse negociador, por exemplo, ele faz negócio uma vez só. Né? O bom negociador é aquele que pensa nas 2 partes quando ele está negociando, porque aí ele consegue fazer negócios de novo com aquela pessoa. Então, o casamento é uma negociação nesse sentido. A gente negocia sonhos, a gente negocia o tempo das coisas, porque existem sonhos que eles até vão acontecer, mas às vezes não no tempo que a gente queria. Né? Então, é muito importante vocês pensarem em sonhos como desejos e colocarem esses sonhos numa linha do tempo, né? E negociarem, porque às vezes vai acontecer, mas não naquele tempo. Né? E isso vale para tudo, como foi esse exemplo, né, sem fugir muito do tema, do sonho de morar fora. Eu assumi um risco, claro, poderia ser que a gente tivesse terminado, e eu ter escolhido ficar em Brasília e não ter feito meu intercâmbio. Tipo assim, poderia ser que um dia passasse na minha cabeça, poxa, se eu tivesse ido, mas naquele momento da minha vida, eu acho que isso também é algo importante para falar, naquele momento da minha vida, eu sei que eu tomei a melhor decisão que eu podia ter tomado com as informações que eu tinha. Né? Então, quais eram as informações que eu tinha? Eu tô com uma mulher que vale a pena arriscar. Uma mulher que eu vejo como sendo a minha esposa, como eu vejo como sendo a mãe dos meus filhos, uma pessoa que eu não quero perder e que tem um valor para mim maior do que esse sonho. Porque os Estados Unidos, a Austrália, a Europa, esses países eles sempre vão estar lá. E se eu assumir esse risco agora, pode ser que um dia eu consiga ir casado. Pode ser que um dia eu consiga ir com ela, com os meus filhos, com o meu cachorro, né? E graças a Deus, isso aconteceu. Mas pode ser que... Você teve a plena consciência que também podia ser que nunca acontecesse. Não, mas aonde que eu encontrava descanso, e esse é o meu ponto. Porque muita gente, por exemplo, não vai tomar essa decisão ou por medo, ou pensando, mas e se não? Né? E muitas vezes a pessoa não vai tomar uma decisão assim, arriscada, porque ela vai pensar, eu não vou me perdoar
se a minha namorada me trair, se isso aqui não deu certo e eu tiver perdido essa oportunidade, eu não vou me perdoar. Mas no meu caso, eu me perdoei antes mesmo do problema acontecer, porque eu pensei, e aí, com as informações que eu tenho hoje, eu amo a minha namorada, eu vejo ela como minha esposa, eu acredito, porque baseado nos sinais que ela me dá, que é recíproco, que ela tem esse sentimento por mim, então eu vou assumir esse risco e se não der certo, eu vou olhar pra trás e me perdoar e ficar tranquilo comigo mesmo, minha consciência tranquila, sabendo de que eu tomei a melhor decisão que eu podia ter tomado, dados os meus objetivos de vida, dados os meus sonhos de vida e as informações que eu tinha até aquele momento. Porque, gente, é muito fácil você ser... tem uma expressão, acho que tem um ditado, né? Tipo assim, arquiteto ou engenheiro de obra concluída, né? Mas é muito fácil você olhar para trás e pensar, eu não devia ter feito isso. Mas a gente tem que tomar decisões olhando para frente. A gente não tem como saber antes né, de acontecer. Então, já fugi um pouco, né, aqui do... Não, mas eu acho que é importante você ter falado tudo isso. E uma coisa que, assim, só continuando essa questão da nossa decisão, né, o Alexandre, ele insistiu por muito tempo, a gente teve muitas conversas sobre isso, a gente abriram-se portas, tiveram oportunidades quando ele citou essa questão de ficar 1 ano e meio fora, acho que ele foi atropelando nos pensamentos e ele só falou isso, mas pra quem não sabe, houve essa oportunidade de fazer, a gente já tava há uns 4 anos ou 5 anos de namoro, se eu não me engano, quando surgiu essa oportunidade eu acho que a gente tinha uns 4 anos de namoro, quando surgiu a oportunidade de fazer um Ciências Sem Fronteiras, enfim, morar fora por 1 ano e meio. Tiveram coisas que foram acontecendo, a gente teve muitas conversas sobre isso, a gente nunca chegou num acordo. Eu acho que o ponto que eu quero chegar é isso. Porque às vezes parece que foi fácil, a gente teve uma conversa e o Alexandre ficou de boa. Não, a gente brigou muito por isso, né? A gente brigou assim, teve muitas discussões. Muitas discussões, e o que eu queria dizer é que a gente nunca chegou num acordo até chegar. E por que eu tô falando isso? Porque o passo de morar fora, esse sonho de morar fora do Brasil, do seu país de origem, é um passo muito grande. Muito grande. Já é muito grande você tomar esse passo sozinho. É lógico, não vai ser muito grande pra todo mundo. Tem gente que é mais aventureira, tipo, isso não é um big deal pra mim. Mas, tipo, de uma forma geral, é uma coisa muito grande. Você vai largar o lugar onde você cresceu, as pessoas que você viveu a vida inteira, sua família, sua rede de apoio, tipo, tudo que você construiu, seu idioma, tudo. Então, é um passo grande. Para algumas pessoas pode ser mais fácil do que para outras, mas não deixa de ser algo grande, uma decisão grande a se tomar. E já é algo grande para você tomar sozinho, individualmente. Como casal, e aí isso é algo que a gente vai explorar um pouquinho aqui hoje também, é ainda mais desafiador, porque a vida fora do Brasil não é um mar de rosas. Existem desafios, existem coisas que vão acontecer nessa outra fase de vida que, se um casal não estiver muito alinhado, se um casal não estiver muito bem entre eles, pode ser a pior decisão que você vai tomar na sua vida. Porque pode custar o seu casamento, pode custar o seu relacionamento. Mas antes da gente entrar nisso propriamente dito, só voltando um pouquinho, a gente namorou, né, por quase 10 anos até casar, aí a gente casou, aí a gente ficou por foram 3 anos de casamento? Foi 4 anos. 4 anos de casamento, quando veio a pandemia. Foi quando Deus tocou no meu coração, e eu digo Deus porque foi literalmente mesmo, foi num momento de oração, a gente já não conversava mais sobre isso, a gente deu uma acalmada, porém eu via o Alexandre sempre frustrado, eu via ele o tempo inteiro frustrado com o trabalho dele. Questão profissional, né? Questão profissional, porque o Alexandre sempre foi uma pessoa muito apaixonada pelo que ele faz. Ele trabalha como engenheiro de software, né, como programador, e ele sempre foi muito apaixonado com isso, sempre foi muito dedicado, sempre foi um excelente aluno na faculdade, muito estudioso, enfim. E ele é uma pessoa que ama aquilo que faz. Só que eu via ele o tempo inteiro frustrado, porque o nível de desafio que tinha pra ele, e também de áreas específicas, né, amor, de trabalho pra você na sua área lá no Brasil, nas coisas que você queria, não era exatamente o que você estava buscando. E você sempre idealizava, tipo, como que seria trabalhar para uma empresa fora na sua área e o nível de desafio maior, que é uma coisa que você é movido por desafio. Então, eu via ele o tempo inteiro frustrado. E eu tava lá, de boa, realizada na minha profissão, como maquiadora, dando meus cursos. E isso são muitas caixinhas, gente. São muitas coisas para abrir, muitas janelas. Mas o que eu queria dizer é que
foi uma coisa que foi um problema por muito tempo. E a gente soube esperar. A gente soube dar tempo a tempo para as coisas. Até que eu fui tocada realmente por Deus. E Deus falou para mim, essa é a hora. Essa é a hora de realizar o sonho do Alexandre. E quando eu disse sim para o sonho do Alexandre, e eu não vou entrar muito nos detalhes, isso é uma história muito longa, mas quando eu... A gente tem um vídeo, né? No canal sobre a nossa mudança. Foi o nosso primeiro momento podcast, foi contando como a gente conseguiu o Green Card, como a gente veio morar aqui nos Estados Unidos. Tem os detalhes lá, né? Tem um pouco mais de detalhes, mas quando eu disse sim para o sonho do Alexandre, Deus começou a plantar esse sonho no meu coração. Começou a se tornar um sonho meu também. E a gente começou a se alinhar para isso. Pra fazer isso acontecer. E eu comecei a ficar muito empolgada. Eu comecei a realmente sonhar com essa vida. Sim. E isso é tão importante porque se a gente tivesse vindo de um jeito que é tipo, vou fazer isso por você. E aí a gente vinha... No primeiro problema ia ser motivo de briga, de discussão. Tá vendo? Eu fiz isso por você e eu larguei isso e aquilo outro. Que é aquilo que é o maior problema em casamento. Jogando na cara do outro. Que é ficar jogando na cara, exato. E ficar jogando na cara do outro. Eu fiz isso por você. E aí agora eu tô aqui sem trabalho nenhum. E agora eu não ganho mais o meu dinheiro. E eu tenho que ter meu guilt free money. Isso é assunto do podcast anterior. Se você não viu, vai lá assistir sobre finanças. Mas é verdade, porque aí, tipo assim, algo que é pra ser uma bênção, né? Acaba se tornando uma maldição. Uma maldição, um problema no casamento. Então, assim, esse é um ponto importante sobre essa questão de sonhos, alinhar os sonhos. Então, se você não conseguiu alinhar um sonho antes de casar e casou mesmo assim, você assumiu esse risco, esteja ciente de que, primeiro, eu acredito muito, se você tá num relacionamento saudável, né? Vale a pena você lutar por ele. Isso é, assim, pra gente sempre foi negociável. A prioridade da nossa vida sempre foi o outro. Então, a gente sempre esteve alinhado, o casamento vai dar certo. Tipo, é isso daqui. Pra gente é sempre assim, como que a gente pode fazer isso dar certo? Eu acho que quando a gente briga... Lógico que a gente tem os nossos momentos ali na hora da briga, a gente não tá pensando nisso, mas quando a gente se acalma, a gente vai conversar de novo, a gente sempre procura uma solução. Isso. Talvez, não sei... Talvez nós dois, por sermos... Eu não sei se é o seu caso, mas... Eu trabalho com soluções, gente. Entendeu? Essa é a minha vida. A cabeça de um engenheiro. Você me dá vários problemas, várias constraints que eles falam, né? Tipo, várias restrições, limitações. E eu tenho que encontrar uma solução. Então, acho que eu sempre tive, em relação à Ingrid... E eu acho que você também, né? Talvez não pelo mesmo motivo, mas... Sempre tive essa cabeça do tipo... Tem isso aqui... A gente não tá vendo igual, Sim. Né? Como que a gente pode ou ver igual ou pelo menos conviver com a diferença. Exato. E tem dado certo, né? Acho que a gente tem feito boas negociações. Muitas vezes eu tenho que ceder, mas a Ingrid muitas vezes tem que ceder também. Eu acho que esse exemplo da mudança foi o maior exemplo de todos, né? Ela tinha um trabalho, ela estava feliz, ela tinha uma rotina, ela tinha uma agenda cheia no Brasil, eu tinha sonhos. Muitas coisas no Brasil, ela tinha projetos para criar lá e ainda assim ela decidiu eu abri mão. Correr, dessa vez um risco muito grande, né, que seria abrir mão de tudo isso para vir comigo. Eu falei um pouco disso no outro episódio, mas só para dizer que, assim, tem sacrifício e tem troca dos dois lados. Se só um lado tá cedendo o tempo inteiro, isso não é também não uma é negociação. Saudável. E não é saudável pro casal, né? Não é. Você tá sendo, de certa forma ali... como é que eu posso dizer? Ninguém consegue o tempo inteiro só entregar. Você precisa receber em algum momento, né? Então... Sim. Eu acho que é isso. Só para dar esse desfecho mesmo dessa questão, alinhar. Porque se você casou, que eu tava concluindo, né, a minha ideia, se você casou sem ter alinhado isso antes, ok, você já está casado. Agora sim, prioridade, casamento. E aí, dá tempo ao tempo. E se você, que tá nos ouvindo, né, é cristão, meu conselho de todo o coração coloque isso diante de Deus. Sim. Então, ore pelo seu cônjuge, ore pelo seu casamento, ore pelo seu sonho e entregue nas mãos de Deus. Sim. Porque no tempo certo, Deus vai fazer. Deus vai honrar o desejo do seu coração, Ele vai honrar um sonho seu. E se for bom para vocês dois... tiver nos planos dele, ele vai abrir as portas e a gente é testemunha vivo disso, Sim. sabe? Então, Deus abriu as portas no tempo certo, onde a gente se alinhou, simplesmente, onde ele colocou isso no meu coração também e a gente se alinhou. E foi a melhor coisa que a gente fez, alinhar os sonhos.
Porque daí a gente realmente os dois conseguem desfrutar desse sonho. Exato. Né? Não, nenhum vai estar carregando um peso a mais. Seria muito pesado, até pra mim. Muito. Se eu tivesse vindo com a Ingrid assim, se a gente estivesse ainda em discordância e mesmo assim ela tivesse vindo pra fazer algo por mim, somente por mim, e aquilo não fizesse o mínimo de sentido pra ela também, né? Ela não precisa fazer sentido pelo mesmo motivo que o meu. Mas se ela não tivesse encontrado um sentido, um caminho, uma visão, né, seria muito ruim até pra mim, porque como que eu iria acordar todo dia, aí eu vou fazer meu trabalho, aí eu tô feliz ali com o pessoal no trabalho, mas aí eu saio do trabalho, eu olho pra ela e eu vejo que ela tá infeliz. Como que eu ficaria feliz? Eu não ficaria feliz, eu não sei se tem alguém aí que consegue, mas isso pra mim seria horrível, né? Sim. Eu viveria assim uma vida... Porque a nossa felicidade é fazer o outro feliz. Então não tem como você tá bem quando o outro não tá, pelo menos aqui em casa, né? Tipo, se eu tô passando por alguma coisa, ou a gente tá passando por alguma coisa, isso afeta. Um tenta, óbvio, levantar o outro, mas você não consegue estar ali vivendo a sua vida quando tem algo que não tá funcionando ali dentro do ambiente. Então, sim, queria só acrescentar isso. Sim, e aí a gente pode pular para o outro tópico, que é sobre esses desafios que vêm, né, com uma mudança de país. Como que foi pra gente, né? O que a gente observa, talvez a gente não tenha passado por alguma coisa, mas que a gente observou de outras pessoas. E eu queria te fazer uma pergunta, que eu acredito que vai ligar muito com essa questão dos desafios. Lá vem as perguntas da Ingrid. Uma pergunta... Eu lembrei de algo. Polêmica. Antes da pergunta. Vai. Lembrei de uma frase do Pastor Paulo. O Pastor Paulo é nosso pastor aqui, maravilhoso. E ele diz uma coisa que eu acho que é muito legal, que ele fala... É sobre essa questão do alinhamento, né? De sonhos e tudo. Ele fala que visão mais visão gera divisão, né? Então, enquanto casais, né? Isso se aplica para vários contextos, mas dentro do contexto de um casamento, né? Se você tem a visão de morar, sei lá, no Japão, e seu marido tem a visão de morar nos Estados Unidos... Ou no Brasil mesmo. Isso vai ser um motivo de divisão. Vocês vão estar com visões diferentes. Então é importante no casamento vocês sempre buscarem, né, convergir, né? Não divergir, convergir, olhar para o mesmo foco, para o mesmo ponto, né? E, enfim, encontrar esse lugar de... É o denominador comum. Esse denominador comum, exato. Um lugar de concordância, né? Um lugar de concordância. E eu não vou repetir de novo o que a gente acabou de falar, mas vai envolver você ou outra pessoa renunciar ou ceder em alguma coisa, e isso para todos os sonhos, né? Sim. Então vamos para uma pergunta polêmica para dar uma agitada neste podcast. Não é polêmica não, mas é só uma pergunta profunda talvez, né? E séria de se pensar. Por que você acha que tantos casais se divorciam quando mudam de país, quando vão morar fora do Brasil? Que é uma taxa alta, tá, galera? Eu sei. É uma taxa alta. Eu sei. E tem muitos casos também de pessoas que às vezes mudam toda a vida no Brasil. Vem pra cá, eu te contei ontem de um caso que apareceu pra mim do nada recomendado, né? Que eles vieram, ficaram menos de 2 meses e voltaram, né? Sim. Eu acredito que... Pelo menos voltaram juntos, né? Não se divorciaram. Né? Pelo menos voltaram juntos. Voltaram sim, claro, pro Brasil, claro. Né? Isso aí, na verdade, é o menor dos problemas, mas tem a ver com o motivo que eu acho que é o que causa isso. Eu acho que o principal motivo é o que a gente estava acabando de falar, que é essa falta de alinhamento, né? De, às vezes, vir sem um plano, sem um propósito muito claro do porquê que estão vindo. Eu acho que acaba que, muitas vezes, as pessoas elas se movem com base na vida dos outros. Então, esse é um grande problema se você está tomando decisões porque alguém que você conhece e admira tomou essa decisão e deu certo para ela, e você não trouxe aquilo para o seu contexto, para a sua realidade, para os seus sonhos, e você ponderou quais eram os riscos e oportunidades daquilo. Eu acho que esse é um grande problema em todas as áreas, mas inclusive nessa área. Então, muitas pessoas vêm, por exemplo, para os Estados Unidos ou para outros países, vão morar fora porque conhecem alguém que foi, que deu certo, ou muitas vezes acha que deu certo, né? Segue alguém, aí olha a vida da pessoa e pensa, nossa, olha a vida dessa pessoa, olha como é maravilhoso lá. Só que muitas vezes ela não sabe os bastidores, porque as pessoas muitas vezes na internet compartilham somente aquilo que é lindo e aquilo que são flores, né? E a pessoa se lança, ela vai, eu acho que sem
muito planejamento, né? E sem um propósito claro do porquê que ela está fazendo essa mudança. Então, no nosso caso, foi um pouco de sonho de criança, acho que é importante falar, né? Tipo, um desejo mesmo do meu coração, mas tiveram outras coisas, né? Teve a questão do crescimento profissional, então eu vi oportunidade de crescimento profissional na minha área, nesse sentido, e teve um componente que eu acho que é muito importante a gente falar também, que foi construção de família. Porque quando a gente falava sobre filhos e criação de filhos, não somos pais ainda, mas queremos, falamos isso no outro podcast, a gente imaginava como que poderia ser essa vida no Brasil, e a gente imaginava como que poderia ser essa vida fora do Brasil, e o estilo de vida, as oportunidades, as possibilidades, do como que a gente poderia viver com os nossos filhos fora do Brasil, eram mais atrativos pra gente. E era algo que fazia sentido. Era algo que fazia mais sentido para nós dois, né? A questão daquilo que a gente poderia oferecer para eles e para nós também. Então eu acho que a gente nunca pegou e falou assim, eu tive um sonho lá quando eu tinha 5 anos de idade, então vamos, né? Vamos de qualquer jeito, vamos... Sim. E quando eu digo de qualquer jeito, é tipo, literalmente qualquer jeito, assim, tipo, vamos cruzar a fronteira, vamos... Não, a gente nunca fez isso, né? A gente sempre fez as coisas... A gente sempre mediu muito, né, os nossos passos, né? Antes de dar. Não que a gente nunca tenha corrido riscos, a gente corre riscos o tempo inteiro, né? Mas acho que a gente sempre conversou muito, sempre buscou esse alinhamento e sempre planejou muito tudo que a gente faz. Eu acho que muitas pessoas não fazem isso. E eu acho que tem a questão também que muitas pessoas, elas... Por exemplo, a gente teve um privilégio, que é um privilégio, de ter vindo morar fora com as coisas certas, acertadas pelo menos. Por exemplo, você já veio com um trabalho muito bom, um trabalho na sua área, com o que você queria. Eu, querendo ou não, apesar de eu ter parado de exercer minha profissão aqui, foi uma escolha minha, porque eu vim podendo exercê-la, né? Inclusive, eu ainda estava acompanhando uma turma da minha mentoria que eu dava. Elô. Querendo participar. Gente, gravar em casa é isso, com um cachorrinho. Eu cheguei aqui, eu ainda estava acompanhando uma turma de mentoria. Ainda acompanhei por 3 meses enquanto eu estava aqui. E eu decidi parar, né? Enfim. Mas a gente veio com as nossas questões profissionais muito certas, acertadas já, sabe? Você veio com um salário bom também da sua empresa. E eu acho que essas coisas, a gente analisou muito junto o lugar que a gente ia morar. Sabe? Foram muitas coisas assim que a gente veio com determinados privilégios. Sem dúvida. E que muitas pessoas... E tá tudo bem também, pessoas que não vão com os privilégios e que vão pra ganhar a vida fora. Isso não é errado, tipo, é a realidade daquela pessoa, daquele casal. Mas quando isso acontece, precisa ainda mais, entender, exatamente, entender que vão vir muitos desafios. Então, seja em questão de encontrar um emprego. Existem alguns países, por exemplo, antes da gente vir para os Estados Unidos, a gente fez toda a questão de pesquisar e de entrar no processo de ir para o Canadá, porque a gente achou que não ia dar certo vir para os Estados Unidos. E quando a gente pesquisou muito sobre imigrar para o Canadá, a gente viu muitos casos de como que funciona, de um dos cônjuges, questão de visto e como que, enfim, as pessoas fazem. E às vezes um do cônjuge vai para fazer um college, né, para estudar, enquanto o outro fica por conta de trabalhar, porque daí é assim que funciona a dinâmica lá, né, questão do visto. Um pode trabalhar, o outro tem vários caminhos imigratórios. Não, tô dando um exemplo. Nesse exemplo é assim, né? Sim. Tipo, um tem que estudar enquanto o outro trabalha por conta da questão do visto mesmo. Se você estuda, você não pode ter quantidade de horas de trabalho. Não tinha uma coisa assim? Ou eu tô errada? Eu acho que se você é estudante, você pode trabalhar em tempo parcial. Part-time. Mas o seu cônjuge, ele recebe um visto que dá pra ele a permissão de trabalhar também... Full-time. Não, também em tempo parcial. Também? Enfim, eu sei que a gente... Eu não sei os detalhes. Mas... eu também não lembro mais, que já tem tempo que a gente pesquisou e que a gente entrou nessa questão, mas o que a gente via muito é que tinha isso. E aí, o que acontece? Muitas pessoas que imigram nessa situação, às vezes a pessoa tá fazendo college porque é a forma de conseguir o visto para ficar naquele país, mas não tá estudando o que gostaria, não vai formar numa profissão que quer de fato exercer. O outro vai ser desafiador, às vezes o outro que vai ser a pessoa que vai trabalhar e ter a maior parte da renda, trazer a maior parte da renda, é uma pessoa que vai ter que trabalhar com o que tem também, às vezes não tem o inglês suficiente ainda. Esse é, assim, gente, sei lá, 90% dos casos que a gente acompanhou, né, que a gente via, era assim.
E vem muitos desafios com isso. É cansaço, é frustração, sabe? E se o casal não tá muito alinhado naquele sonho, em tudo gera motivo de discussão, de briga, tudo se intensifica, sabe? Questão de, às vezes, não conseguir ver a família, e aí daqui a pouco um tá falando, não quero mais estar aqui, o outro ainda quer, e aí... Então vamos separar porque a gente não quer mais a mesma coisa. Sim. Então eu acho que são muitas variáveis, né? Lógico, para um divórcio, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente observou muito também e que pesa, né? Tipo, o caminho que cada um escolhe, às vezes o peso tá muito maior em um do que no outro. E aí isso é motivo de briga. Porque, tipo, por que eu tô carregando tudo isso e você não? Por que eu tenho que me dedicar pra conseguir tudo isso e você não? Tipo, e aí vem as questões. Eu acho muito difícil. É bem delicado. É muito difícil pra eu falar, assim, por que isso acontece. Eu acho que tem tantos motivos do porquê que isso acontece, mas foi bom você ter falado isso, assim. A nossa situação realmente não é o comum, né? Não é a maioria das pessoas que tem esse privilégio, essa oportunidade, e 100% reconheço isso. Por isso que eu acho difícil falar, porque eu consigo ver tudo isso aí que você descreveu como sendo coisas que deixam ainda mais difícil, né? Talvez essa mudança. E uma coisa que eu observo que o que acontece muito quando as pessoas entram nesses processos migratórios é que o green card, né, ou a residência permanente no qualquer que seja o país que você está tentando permanecer legalmente, ela acaba se tornando um ídolo pro casal. E aí aquilo ali fica acima, inclusive, do próprio casamento. Né? Então o objetivo do casal ou das pessoas passa a ser perseguir essa coisa, né? Do tipo... e aí é quase como se as pessoas colocassem uma condição do tipo, eu vou ser feliz e eu vou ter um casamento feliz e eu vou me sentir suprido ou suprida depois que eu tiver alcançado isso aqui, dado esse check na minha lista, né? E eu acho que isso é talvez o guarda-chuva que é o mais perigoso de todos os processos de migração. É você perder o foco daquilo que verdadeiramente importa, ou não que não importe, né, a questão do documento e tudo, mas daquilo que importa mais, né? Que no nosso entendimento enquanto cristãos é o casamento, né? É a coisa mais importante. Então eu acho que muita gente acaba deixando de lado ou negligenciando o casamento, não porque quer, às vezes a pessoa realmente ela se vê numa situação onde ela não tem escolha, ela às vezes mora numa cidade com custo de vida muito alto, como Nova York, sei lá, Boston, e ela precisa trabalhar muito, os dois, vários turnos, né, para poder dar conta de pagar as contas, e aí o casal basicamente perde a conexão. Ele se vê numa situação onde eles estão ali numa corrida de ratos para tentar alcançar esse objetivo, né? E quanto mais tempo isso leva, quanto mais tempo isso demora, maior é o dano que isso acaba causando no relacionamento. Então, mas é muito difícil para eu dizer que não façam isso, não vale a pena. Eu acho que eu não faria isso. Né? Na nossa dinâmica, isso é algo que nós não faríamos. Eu acho que apesar de sempre ter sido um sonho, a gente foi olhar o Canadá justamente porque eu pensei, eu não vou para os Estados Unidos de qualquer jeito, né? Por mais que aqui fosse a nossa vontade. Pra gente, pra mim, faria sentido vir de uma determinada maneira, porque, de novo, né, a gente veio com uma posição privilegiada e a gente tinha uma vida boa no Brasil. Então, eu acho que isso é uma coisa trocar tudo isso, né, ou arriscar, acho que não é nem trocar, mas colocar em risco tudo isso, por algo que pode dar muito errado, inclusive acabar num divórcio, na minha cabeça, não valia a pena. Não faz sentido. E eu acho que isso da vida muito boa no Brasil, eu acho até que é legal falar. A gente não era rico no Brasil, tá, gente? Não somos aqui também. Mas a gente tinha uma vida boa, confortável no Brasil. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que, se você tem um sonho de morar fora, é importante você pensar. Porque muita gente acha que a vida fora do Brasil é um glamour. E, tipo, você vai ser, sei lá... Você vai ser rico, talvez, né? Ou sei lá o que as pessoas imaginam, mas acho que tem essa questão muito de glamourizar a vida fora do Brasil. Tem, não. E é entender que se você tem determinados confortos no Brasil, é você ter a clareza que aqui vai ser luxo. Vai ser um luxo. E não é todo mundo que consegue ter. Exato. Desde coisas pequenas, como ter uma diarista na sua casa, sabe? Alguém que vai faxinar a sua casa, alguém que vai limpar,
que, né, às vezes se você tem esse conforto no Brasil, aqui é um luxo você pagar alguém pra limpar a sua casa, sabe? Outro conforto do Brasil... Não, a gente falou, Nova York, por exemplo, é um luxo você ter uma máquina de lavar roupa. No seu prédio. No seu prédio. Não é nem no apartamento. No apartamento já começa... É um luxo 2. É o luxo do luxo, porque numa cidade como Nova York, onde qualquer armário vira um quarto, um escritório, vira um espaço para isso, né? As pessoas não colocam máquina nos apartamentos. Quando tem no prédio, e aí isso já é considerado algo assim que encarece, inclusive, o seu aluguel. Então, realmente... É aquela discussão, é melhor ser rico no Brasil ou classe média nos Estados Unidos, né? Tem vários memes sobre isso na internet, não sei se você já viu. Mas melhor ser rico no Brasil. O melhor é relativo, tá? Eu acho que é importante falar isso. Na minha opinião. Na sua opinião, ok. É ser rico no Brasil. Na minha opinião, não. Mas não pelo motivo do luxo ou conforto. Se o seu objetivo for conforto e ter determinados luxos e você for rico no Brasil, ou seja, você tem às vezes uma secretária que vem limpar sua casa, cara, você tem uma cozinheira, uma babá. Cara, melhor você estar no Brasil. Gente, isso sem dúvidas. Gente, rico, não tô falando classe média no Brasil, tá? Eu acho que classe média, aliás, é classe média aqui. Eu acho. Sim, mas aí você vai comparar classe média no Brasil com classe média aqui? Porque eu tô comparando rico no Brasil com a classe média aqui. Não sei. Mas eu acho que classe média. Classe média aqui, classe média lá. Eu acho que a classe média no Brasil tem alguns luxos. Vão ter alguns confortos, tipo essa questão da diarista, por exemplo. Porque a grande questão é que... Bom, eu não vou entrar no fato de que se é felizmente ou infelizmente. Eu acredito que é infelizmente. No Brasil, a gente acaba tendo uma mão de obra para serviços de base muito barata, né? Porque falta de qualificação, é desvalorizado e tem muitas pessoas, oferta e demanda, né? Muitas pessoas disponíveis para fazer esse tipo de serviço. Então, realmente no Brasil, até mesmo a classe média consegue ter uma diarista uma vez por semana, 2 vezes por semana. Ou pagar uma babá pra poder, ter um vale night de casal. Aqui a classe média... Aqui a classe média não tem esses luxos. Isso não existe. Aqui é realmente rico. Isso é coisa de rico. Cara, tosar cachorro. Isso é coisa de rico. Tosar cachorro. A gente vê os cachorros na rua e tudo mal tosado. A classe média mesmo não vai levar o cachorro pra tosar. Quando a gente levava o Elô pra tosar, a tosa mais barata que a gente já pagou, né, Elô? Foi $180. Foi 150, eu acho. Mas aí tem a gorjeta. Com as taxas tem 180. Bate $180 um corte de cabelo de cachorro. Que se você for parar pra pensar, seria um corte de hidratação, mais um dia de princesa num salão top no Brasil. Mais um dia de princesa. Pra uma pessoa, um ser humano, uma mulher, entendeu? Tipo assim. Então... Bom, mas sem entrar nesse mérito aí dos luxos, enfim... eu acho que é uma coisa que é importante as pessoas trazerem para a realidade a vida do morar fora, né? De morar fora. Porque vão ter muitos desafios aqui também, não é um mar de rosas, né? E aí você tem que saber, ponderar todas essas coisas, trazer realmente para a realidade, sabe? Eu acho que sim, tem em mente que passear em Nova York é diferente de morar em Nova York. Total. E isso se aplica para todos os lugares, né? Isso, dá um podcast inteiro. Quando você vai de férias para um lugar, né, você aproveita praticamente a parte boa da cidade. Você tá passeando, você não tá trabalhando, você tá ali com o dinheiro que você reservou para curtir e você tem uma experiência, na maioria dos casos, você planejou bem a sua viagem, positiva. Sim. Né? Então dá a ideia de que, nossa, ia ser maravilhoso morar lá. Quando você se muda, você vai morar, você começa a ver a parte que não é boa, os desafios. E aí começa a dar saudade de coisas que você nem sabe que são importantes pra você. Não sei se esse é um tema aí, mas é uma das coisas que, eu não parava pra pensar que talvez eu fosse sentir falta e saudade de comer farofa. Não, mas aqui a gente consegue comprar farofa. Aqui a gente consegue, porque a gente tá em Nova York. Eu acho que um exemplo bom eu não sabia que eu ia sentir tanta falta do calor. Do calor, de sim. Dias bonitos. Na verdade, dias eu não sol. Sabia distinguir o que é um dia bonito. Eu não sabia... não de era, verde, né? Você fala muito a árvore verde, árvores cheias. Hoje, quando eu vou pra Brasília, né? Quando a gente vai de férias e vê nossa família, e a gente chega em Brasília e eu vejo a cidade inteira verde. O ano inteiro as árvores estão cheias e verdes. Eu fico meu Deus, aqui todos os dias é assim. E como era todos os dias assim, eu não me dava conta que isso era algo que eu poderia sentir falta. E quando eu me deparo com a vida fora, aqui especificamente em Nova York, onde a gente mora, 8 meses do ano, praticamente... É frio. É frio e as árvores estão peladas. Só o galho.
E aí eu Tem sei muitos que dias nublados e eu também. sei que né? muita gente vai olhar e acha bonito Tá tudo bem se você acha, mas assim... E se você gosta do filme? E se você gosta, mas eu sei que às vezes a gente só acha bonito de ver mesmo. Nossa, que lindo, que coisa de filme, né? Só o galho, porque no Brasil você não vê só o galho na maioria das vezes, mas... Ou a neve, né? Ou Você acha neve, lindo? Porque mas conviver com isso é uma coisa que, por muito tempo, porque pra mim, se o inverno fosse apenas 3 meses, como ele é marcado no calendário, Sim. eu ia tirar de letra e falar, ok, de boa. Mas não é, né? Não é. Não. Então, assim, começa no final do outono, termina no final da primavera, Vai então pega um monte de estação frio. Vai ficando menos frio, mas ainda, É pros frio. nossos padrões, é frio. Não, se você tá usando casaco, é É frio. frio, é. É E, frio. e eu uso ainda a segunda pele, porque eu sou friorento. Então, assim, são coisas pequenas como um dia bonito, que você achava que você não ia dar falta, que não ia ser um problema, até você viver na pele e você sentir falta. Você fala, cadê, gente? Cadê a árvore verde, entendeu? Cadê a árvore cheia? Não, e de novo, é um exemplo que a gente tá dando de algo que a gente percebeu aqui em Nova York, né? Tipo, estações do Sim. ano. Óbvio que isso vai ser diferente Pra cada lugar, pra cada lugar que você for. É. Mas sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter. Ou muitas coisas, porque quando você mora, você começa a reparar nos detalhes. Eu acho que essa questão de mudar de cidade, eu tava até pensando sobre isso esses dias aí. Tipo, a gente teve a fase de namoro com Nova York, que eu acho que foi a fase que a gente ainda tava no Brasil, vendo as cidades e tentando decidir pra onde que a gente ia. Namoro que tu diz é a questão da De lua conhece- de mel, assim, da Não, romantização. a lua de mel foi depois. Eu tô no namoro ainda. O porque namoro é quando você ainda tá, tipo, você ainda tá vendo se é ali conhecendo. mesmo, se não é, e a gente tava até... Bom, eu não recomendo esse namoro, tá? Senão é um namoro cristão, mas a gente considerou outras namoradas, nesse caso, outras cidades. A gente viu outras cidades. Então a gente tava naquela fase de namorar a cidade pra ver pra onde a gente ia mudar. Sim, Daí a gente veio pra cá. sim. Escolheu Nova York porque a gente acreditou que seria um bom pretendente, né? E aí a gente casou com Nova York, então a gente vai vir pra cá. E aí a gente chegou e a gente teve a nossa lua de mel com Nova York. Onde era tipo assim, meu Deus, eu moro aqui. Meu Deus, a gente olhava os prédios e a gente ia passear nos lugares aqui e a gente ficava, meu Deus, que legal, que não sei o quê. Aí a gente entrava no metrô e falava, amor, que legal, tamo no metrô. E tudo era legal. Tudo era novidade. Central Park e não sei o que. Via um rato passando. Ah, que legal, um rato. Será que é um esquilo? E tipo assim, tudo romantizado. Porque eles estavam vivendo ali aquela fase Da lua de mel. de lua de mel e tudo. E não é só que aí a lua de mel passa. E aí você, tipo, vai morar junto, né? Da cidade ali. E você vai começar a observar Desafios. talvez aquelas coisas que não te agradam, né? Assim como também num relacionamento, num casamento, você começa a ver, tem aquilo ali que não me agrada e tal. E você tem que começar a aprender a lidar com essas coisas, e conviver, e negociar, e ceder, e olhar por um outro lado, para que aquilo ali possa dar certo. Então tem 3 anos e meio que a gente tá aqui, né? E a gente já tá nessa fase onde a gente já não tá mais na lua de mel, onde a gente ainda às vezes passa e olha pra cidade e pensa, caraca, a gente mora aqui, tem essa gratidão e é muito legal. Mas a gente consegue hoje ter essa experiência de, tipo assim, de quem já também consegue não ignorar e não esquecer dos problemas, dos desafios, dos defeitos, que pode ser do podcast. Tema para outro Nova podcast. Nova York. Nova York Morar tem em muitas Nova coisas York. pra falar de Nova York. Mas, bom, só para dar continuidade, uma pergunta que fizeram foi se mudou algo no nosso casamento, o que afetou no nosso relacionamento morar fora. Teve algo que mudou pra gente, seja coisa positiva ou negativa, como que essa questão de morar fora nos interferiu, influenciou no nosso casamento? Sou eu que tenho que responder ou você pode responder? Eu vou respondendo também, mas eu tô fazendo a pergunta. O que mudou? Bom, eu tenho que pensar em uma coisa, você fala uma coisa, a gente vai assim? Ou... Pode ser, eu posso falar primeiro, vai. Vai pra eu pensar. Enquanto você pensa. Eu acho que, primeiro, mudou pra melhor. Eu acho que com certeza mudou pra melhor nosso casamento, nosso relacionamento. Eu acho que acho que nos uniu muito mais. Porque aqui não vou nem dizer que é cada um por si, porque é nós por nós dois, mas assim, é nós dois por nós dois. Sim. Então, não que no Brasil não fosse, mas querendo ou não, no Brasil, a gente sempre tinha... A gente tem as coisas conhecidas em nossa volta. Aqui é como se fosse nós dois juntos, tendo que lutar, desbravar, e, enfim, contra tudo, todo o desconhecido. E tudo era desconhecido. Então, eu acho que nos uniu em muita coisa. Tipo, Sim. A gente teve que começar a tomar mais decisões juntos e... Sei lá, eu acho que... Sabe uma coisa pequena, veio agora aleatoriamente na minha mente, mas...
por muito tempo a gente morou aqui em Nova York sem carro. E daí, tu tinha que ir no mercado comigo. E quando a gente teve o carro, na verdade, eu também não tinha tirado a carteira. Eu fiquei um ano, a gente de carro e eu sem carteira. Então, tu tinha que ir no mercado comigo. E é uma coisa que no Brasil, isso não era a nossa realidade. Era sempre assim, o mercado sempre foi uma responsabilidade meio que minha. Eu fazia no meio da semana enquanto você saía pra trabalhar. E eu ia, tipo, pegava o carro do ladinho de casa e ia no mercado. E eu sempre fiz as compras de casa sozinha. Era, tipo, raro às vezes, sei lá, num final de semana, só se estivesse precisando muito de alguma coisa, a gente já estivesse fora de casa junto e tal. Tu ia comigo, mas, tipo, tu nunca gostou de mercado. Tu sempre, tipo, odiou. E aqui foi algo que a gente teve que fazer juntos. Tipo, por muitos anos. A gente teve que fazer juntos. Muitas coisas, né? Eu dei um exemplo besta, dentista, assim, mas... mercado, tudo. Então, nos uniu até em coisas básicas, né? Tipo, sei lá, de ir no mercado junto, de fazer compras juntos. Sim. E parece que é coisa pequena, tipo, ai, que besteira. Mas não é. Porque, tipo, isso... Não sei, de certa forma une mesmo o casal. É uma coisa besta, mas que une, sabe? E a gente passou por isso. Tantas outras coisas, né? Tipo, fazer acho que, amizade assim, de novo. Escolher onde a gente vai morar. Escolher os móveis que a gente vai comprar. Porque a gente teve que comprar, tipo, montar tudo. A gente os teve... móveis juntos, que a gente tem que montar o móvel a gente teve que montar aqui. móvel junto. A gente nunca montou um quebra-cabeça junto. A gente começou uma vez, montou um pouquinho dele lá no Brasil e largou. Mas eu acho que são coisas pequenas, mas que, querendo ou não, traz uma união, assim, sabe? Tipo, vencemos juntos. Tipo, concluímos essa etapa juntos, sabe? E eu acho que nos uniu muito mais. Aqui a gente tem menos interferências externas de pessoas. Tipo, não que a gente fosse... Não que as pessoas à nossa volta no Brasil ficassem dando pitaco na nossa vida, mas... É natural que, tipo, você tem outras pessoas, você tá o tempo inteiro conversando com outras pessoas, tipo, seja família, seja às vezes amigos, enfim. E, tipo, eu acho que tinham mais interferências, não sei se tu vai ver dessa forma, mas tinham mais interferências, poucas, não quero entrar muito profundo nisso. Talvez a gente passou por algo que eu não tô sabendo aqui, depois a gente vai ter que conversar. Não vou expor demais. Mas, assim, eu acho que tinham mais interferências, assim, de uma forma geral. Não, mas eu pra bom entendi. entendedor, meia palavra basta. Eu entendi. Eu acho que tinha, é normal. Sim. Tipo, você tem sua família perto, a gente tava o tempo inteiro no final de semana na casa de um, de outro, ou com amigos. Aqui a gente ainda teve um tempo até fazer amigos. Enfim, e eu acho que tinham mais interferências de compromissos, tipo, naturalmente, né? Apesar de que a gente tem uma vida muito agitada aqui. Mas assim, de uma forma geral. E isso, querendo ou não, é uma coisinha assim que você tem que lidar no casamento lá. E quando você mora fora e tá distante de tudo isso, você tem menos interferência. Então, eu acho que isso também une mais o casal. Tipo, você pode usar para unir mais o casal, né? Querendo ou não. No nosso caso, a gente desfrutou dessa forma, né? De uma forma positiva. Então, eu acho que teve isso também. Assim, minha visão. Concordo. Coisas positivas. Concordo com tudo que você falou. Eu pensei em mais algumas coisas aqui, mas... Não quero me estender muito. Eu acho que uma das coisas que... Eu até achei que você ia falar. Porque é uma coisa que você fala, né? Então, vou te lembrar para você falar e elaborar. Eu acho que a nossa vida espiritual, ela melhorou também. Muito. Aqui. A gente... Isso é algo que a gente conta também no outro vídeo lá do testemunho de como a gente veio pra cá, mas a gente sempre orou, né, amor? No nosso processo de mudança para que nós não nos perdêssemos, né? Nós não perdêssemos o foco em Deus, em Jesus, porque para que a gente não ficasse distraído com o barulho dessa cidade, né? Com questões de trabalho, com questões que não fossem... Distrações, né? Para que, sim, a gente aproveitasse tudo que Deus tinha pra gente nesse novo lugar, mas para que a gente não jamais se esquecesse dele, se afastasse dele, né? E eu acho que nós fomos muito, muito, muito abençoados, porque nós encontramos uma igreja que a gente não procurou, né? De fato, a gente foi conduzido até lá de uma maneira, assim, bem improvável. Que, cara, foi Deus, porque a gente estava buscando uma igreja, a gente foi visitar algumas, né? Em Manhattan, igrejas americanas e tudo. Mas Deus nos conduziu para uma igreja brasileira, por incrível que pareça. Porque a gente não queria. Na nossa cabeça, a gente iria numa igreja americana, né? A gente iria, enfim... Eu ia forçar o meu inglês. Entrar na cultura e tudo mais, mas... nós fomos aí conduzidos por Deus aí para uma igreja brasileira e a gente teve o privilégio de conhecer e está tendo, né? O privilégio de viver a nossa vida espiritual de uma maneira muito mais intensa, profunda e eu diria com muito mais clareza, no meu caso, sobre o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo,
o que eu tô fazendo e também em relação a Deus, né? Em relação a líderes espirituais, né? A postura. Acho que você foi muito curado em muitas áreas da vida espiritual. Eu acho que essa é uma boa forma de falar. Tava tentando ser polido, mas sim. Eu acho que você foi curado em muitas áreas, em muitas áreas da vida espiritual. Sim. Vindo morar aqui com a igreja que a gente encontrou aqui. E pra mim, isso foi Deus nos abençoando de uma forma que eu não sei como Concordo. seria se a gente estivesse ainda em Brasília. Também não sei. Porque apesar de você ter se convertido, e esse é um tema para um outro podcast. A gente tem muitos temas, vocês estão vendo, né? Tema para outro podcast, nosso processo aqui, que eu me converti antes, depois o Alexandre, enfim. Apesar de você ter se convertido, você tinha muitas questões ainda, muitas questões. E eu acho que isso era um motivo sempre de conflito, mesmo a gente já casado. Sim. E que simplesmente desapareceu desde que a gente veio morar aqui. Sim. A gente se alinhou muito mais espiritualmente. Eu acredito que isso foi um presente que Deus nos deu. Sim. Uma resposta das minhas orações. E que realmente foi algo que foi uma bênção, assim, sabe? E Sim. isso foi uma interferência muito positiva que mudou muito, né, pra gente E é engraçado, né? aqui. Porque o que a gente observa muitas vezes é o contrário. As pessoas, elas se mudam e elas se afastam de Deus. De Deus, não é nem da igreja, não, de Deus. Quando eu digo da igreja, é específica. Eu sei que de Deus também, mas quando eu falo da igreja é porque muitas pessoas mudam de país e elas se perdem com as distrações. Param de congregar. Elas param de congregar. Quando eu falei se afasta de assim, Deus é porque na minha cabeça não existe você estar próximo de Deus e não estar congregando. Acho sim, que isso é verdade. talvez coube a explicação. Mas eu acho que essa questão, isso de parar de ir para uma igreja é muito real, ainda mais em Nova York. Em Nova York, muitas vezes, porque é uma cidade muito agitada, muitas coisas legais para fazer, as pessoas, e tem oportunidade de trabalho, até final de semana, e o povo trabalha ao invés de ir pro culto. Exatamente, as pessoas trabalham na hora do culto, ou quando não trabalham, aí tipo, então esse é o meu único horário livre, então eu não vou pro culto. Eu vou descansar. Então eu vou descansar, então eu vou me divertir, e deixam de congregar. E isso sempre foi assim, isso foi uma coisa inegociável pra gente, especificamente pra mim, foi a condição que eu sempre coloquei pra Alexandre, eu falei, todo lugar que a gente for ver, quando a gente tava pesquisando, na fase de pesquisar onde a gente ia morar, eu sempre falei, o principal, tem uma igreja boa aí, vamos já pesquisar quais são as igrejas que tem nessa cidade, porque eu não vou deixar de ir pra igreja. Não, e eu acho que até o nosso conceito do que é uma igreja boa mudou, estando aqui. Ah, total. Né? Total. Então, assim, eu diria isso, né? Também sem entrar em muitos detalhes, porque isso aí é outro assunto. Eu acho que esse foi um ponto de melhoria, né? Nosso alinhamento espiritual. Eu acho que isso, tanto individualmente, mas enquanto casal, da gente poder estar... Porque hoje a gente serve juntos. Sim, hoje a gente cresceu muito, essa é a questão, né? Tipo, quando... Eu não tô conseguindo resumir, porque são muitas coisas que estão na minha cabeça, mas não só no individual a gente cresceu, a Ingrid falou, né, sobre processos de cura que eu passei aqui, e realmente passei, mas eu vejo que, assim, hoje eu e a Ingrid, nós servimos juntos, né? Nós temos ministérios juntos. A gente então... lidera, né, uma célula, a gente discipula casal. Exato, então eu acho que assim, de fato, o nosso nível de responsabilidade e de participação nas coisas de Deus, né, no reino, aumentou muito. E isso vem com muitos desafios, claro, mas isso também nos estica, nos melhora, nos aproxima, porque quanto mais próximos dele nós estamos, mais próximos um do outro, né? Nós estaremos também. O cordão de 3 dobras, que não se quebra com facilidade. Então eu acho que essa seria uma parte importante para falar. E a outra coisa que eu lembrei, né, que é um pouco menos profunda, eu acho que ter vindo para cá também melhorou muito a nossa vida enquanto casal no que se refere a lazer, porque eu acho que aqui a gente acaba tendo, por mais que a gente tenha uma vida, eu acho, mais agitada do que a gente tinha no Brasil, essa é a minha visão, em termos de compromissos e vida social, mas eu acho que aqui a gente tem mais tempos de lazer, mais tempos para estar um com o outro, a gente tem também mais opções de lazer, até mesmo viagens, porque o fato da gente estar aqui, a gente pode viajar internamente aqui, o que seria uma viagem que as pessoas muitas vezes juntam a vida inteira para fazer, tipo, sei lá, ir para Miami. É algo que, morando em Nova York, ganhando em dólar, né, tendo a nossa vida aqui, a gente consegue fazer como seria uma viagem local no Brasil. Então a gente expandiu muito assim as nossas possibilidades de lazer, de fazer coisas que antes eram, na verdade, impossíveis. Aqui é mais barato. É mais barato do que um voo doméstico, claro. Você fazer um voo doméstico aqui, tipo Nova York, Miami, por exemplo, é mais barato do que a gente ia pra Brasília, Fortaleza.
Muito mais. Então aqui a gente tem até mais essa possibilidade, né? Sim. Enfim, eu acho que o nosso tempo como casal, de uma forma geral, aumentou muito. E isso foi positivo para a gente, né? Mas isso é uma coisa a se pensar. Porque como a gente falou lá no começo do podcast, se o seu casamento não tá bom... Ou se você vai vir numa situação que vai querer que você se entregue muito mais pro mais. trabalho, porque eu ia falar Isso pode ser como um terceiro problema. ponto. Tá Que eu bom. acho que a nossa mudança pra cá, tipo... É engraçado. No Brasil, é um ponto que eu sempre falava, né? E falando mais de mim, mas eu acho que afeta a Ingrid. O que me afeta ela. Mas eu sempre tinha muita dor de cabeça. Eu tinha problema de insônia. Era terrível, né? Terrível essas questões, assim. E eu sempre tava o tempo inteiro focando no trabalho. E já voltando até no que a Ingrid falou lá atrás, eu acho que eu tentei, por muitos anos na minha vida, no Brasil, compensar a falta de realização profissional, dessa realização profissional que eu tinha, desse sonho que eu tinha de morar fora, de trabalhar para empresas de fora. Eu tentei compensar com o excesso de trabalho no Brasil. Então eu fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu trabalhava com a Ingrid nas coisas dos Escola de Maquiadores, eu tinha meu próprio trabalho, aí daí eu tentava abrir uma empresa do lado. Então eu ficava tentando compensar. Então eu ficava o tempo inteiro só pensando em trabalho, só focado em trabalhar. E eu tinha muitos problemas de saúde por conta disso. A gente acabava tendo menos tempo de sentar e ver um filme na TV, que fosse, né? E então eu acho que, assim, aqui, por mais desafiador que a vida possa ser, ela é mais leve. A vida aqui é mais leve pra mim. E eu acho que porque a vida é mais leve pra mim aqui, ela se torna também talvez mais leve pra você. Concordo 100%. 100%. Eu acho que aqui... Engraçado, porque você achou que você ia vir pra cá e você ia, tipo, trabalhar muito mais. E aqui você tem uma qualidade de vida, Como é que fala? Work-life balance. Work-life balance. Melhor, né? Que é essa qualidade de vida com o trabalho. Tipo, você consegue ter... Suas horas de trabalho, elas são mais fechadinhas. No Brasil, acho que você estendia muito mais. Elas são mais flexíveis. Mais flexíveis. E você aqui tem mais lazer, como você disse, né? Do que no Brasil. Não só de viagem, tá? A gente tá nem falando de viagem, não. Mas de lazer mesmo, que seja sentar no sofá. Sentar no sofá e ver um filme. Ou ir pra casa de um amigo. Passear. Porque eu acho que, como eu fui suprido, talvez nessa questão profissional, isso não é mais uma questão. Tipo, tu não fica mais com aquele hiperfoco do esforço, né? De, tipo... No Brasil, eu trabalhava as minhas horas e depois eu decidia trabalhar ainda mais em projetos que eu tinha à parte. Pra te suprir no que... Porque eu queria, talvez, um nível de desafio, eu queria conquistar alguma coisa que não tava lá. Sim. Então, eu acho que por muito tempo eu fiquei correndo atrás do vento. Acho que essa é a verdade, profissionalmente falando. Né? E eu acho que quando a gente veio pra cá e eu comecei a trabalhar para empresas aqui, na minha área, com pessoas aqui, isso me supriu de uma maneira que eu não encontrei suprimento bem repetitivo, né? Isso me supriu de uma maneira que foi suficiente pra mim, né? No sentido de eu não preciso fazer muita coisa além disso. Então acho que isso mudou positivamente. Sim. E negativamente, sinceramente, eu acho que não teve, não. Negativamente? Eu não consigo enxergar. É porque as coisas que eu acho que mudaram negativamente, eu consigo enxergar. Não foi no casamento. Não foi no casamento. Isso em relação a saudades que a gente sente do Brasil, das pessoas que estão no Brasil, né? E pra mim, acho que é questão profissional, mas isso é tempo pra outro podcast. eu acho que pra Ingrid é questão profissional, sim, por muito tempo. Eu era muito mais realizada no Brasil do que aqui. Até hoje, né? Até hoje. Mas vai mudar, em nome de Jesus. Amém. Deus vai me honrar. Deus vai honrar. Eu creio. Gente, orem pela Ingridzinha. Orem por mim. Eu creio. Não, mas enfim. Bom, eu acho que agora, pra gente finalizar, que já deu 1 hora de podcast. Pra gente finalizar, eu queria que tu falasse, eu vou pensar em algo também pra falar, mas queria que tu falasse um conselho, desse um conselho pras pessoas, né, pra um casal, especificamente, que está pensando em morar fora, que tem esse sonho de morar fora. Qual o conselho que você daria pra esse casal? É muito difícil, meu amor. Eu sei que Dá um conselho assim... Ninguém disse que seria fácil. Pode parecer muito abstrato o que eu vou falar, mas se for pra ser um conselho genérico, eu acho que vai ser como a gente começou. Ai, tá doido, tô velho. Que é isso, cãibra? Minhas costas deu um jeito. Tô ciático, eu tô velho, gente. Acabei de falar que eu tô com mais saudável aqui, né? E aí dói tudo. Não, mas eu acho que o melhor conselho que eu posso dar, que é algo que eu acho que funcionou pra gente e que se aplica pra todos os casais, independente de condição financeira, de estágio que tá na vida, eu acho que é esse alinhamento
do sonho. E eu acho que durante esse processo de alinhamento, de buscar setar expectativas realistas. E quando eu digo setar expectativas realistas, é basicamente você esperar o melhor, orar pelo melhor, mas se preparar para o pior. Né? E o que é se preparar para o pior? É entender que as coisas podem não sair como vocês planejaram. E que se elas não saírem como vocês planejaram, que juntos vocês conseguem encontrar uma solução para que elas possam dar certo e para que, eventualmente, você alcance esse lugar que você sonhou e imaginou. Porque eu acho que o grande problema desse alinhamento, a grande questão é você entender que todas as coisas que você sonha, eu acredito que elas são possíveis, dado o tempo suficiente, né? E dado o esforço também, porque Sim, nada vem sem esforço, mas, sei lá, imagina que você sonhou com uma casa, com piscina e 3 quartos, que você comprou. Esse é um sonho que ele pode acontecer, desde que você entenda qual é o tamanho desse sonho e desde que você entenda que talvez ele não vai acontecer no tempo que você gostaria. Então, o alinhamento ele vai muito nisso, do tipo, por que a gente está fazendo essa mudança? Encontrar um sentido para os dois enquanto casal, mas que cada um possa encontrar um sentido individual, que foi aquilo que você falou no início. Então, eu tive os meus motivos de querer vir. Né? Eu tive a questão do meu sonho de infância, eu tive a questão profissional, eu tive a questão de querer viver uma outra cultura, a questão de entender que eu ainda não tinha filhos com a Ingrid, então se eu fosse viver algo assim, esse era o melhor momento, porque caso não desse certo, eu poderia voltar para o Brasil e o dano seria controlável. Então, assim, independente, eu tinha os meus motivos individuais, os motivos do Alexandre para querer fazer isso, e eles estavam claros na minha mente, porque que eu individualmente gostaria de ir. A Ingrid desenvolveu esses motivos também, que foi aquilo que ela falou no início, que passou a ser um sonho para ela também, quando ela pegou e falou, não, eu vou realizar esse sonho do Alexandre, isso começou a ser um sonho para ela, então a gente passava dias no Brasil, vendo vídeos no YouTube, e vendo as cidades. Isso foi o que a gente fez em 2 anos de pandemia. A gente fez 2 anos de pandemia, a gente ficava vendo vídeo de blogueiras, de pessoas, sonhando junto, mostrando as cidades, mostrando os bairros, mostrando 10 coisas pra você saber. Escolhendo a cidade. Escolhendo juntos. a cidade. Então a gente fazia isso junto, a gente fazia, o que você achou dessa, o que você achou daquela? Então a gente conversava muito. E aí isso foi desenvolvendo nela um sonho, porque embora ela ainda não tenha encontrado esse local profissional que ela onde ela gostaria de estar tão bom e onde ela é tão suprida quanto ela estava no Brasil, quando a gente veio, antes de vir, ela já tinha um plano do que ela ia fazer. Sim. Eu e por onde ela ia começar. decidindo não realizar o plano, porque coisas mudaram dentro de mim quando Exato. eu cheguei ela aqui. Mudou mas os eu planos, vim com mas plano. ela veio com plano. Então, a gente vinha, não acho que precisa abrir aqui, mas tinha várias ideias do que a Ingrid ia fazer, profissionalmente falando, quando ela chegasse aqui, dentro da área dela. Sim. Não era, coisas, era dentro da área dela. Portas que ela poderia bater, que poderiam se abrir, cursos que ela poderia fazer, cursos que ela poderia dar. O Beda vai chorar. Mas tinha esses planos. Então, o que eu acho que é importante foi, a gente não veio meio que vindo só pelo outro. A Ingrid tinha motivos para vir também. Eu tinha motivos para vir e nós tínhamos motivos compartilhados, motivos em conjunto, que foi aquilo que eu falei. Família, né? De família, de casamento, de estilo de vida, de possibilidade, de futuro, né? Então eu acho que é isso, é buscar esse local de alinhamento para que vocês sintam paz de fazer, de assumir esse risco. E entenderem, acima de tudo, né, aonde que esse sonho ele tá na hierarquia dos sonhos de vocês. E no nosso caso, o conselho que eu posso dar é, não tá acima do casamento. Então, se alguma coisa tiver que dar errado, que não seja o casamento de vocês. Se não tá funcionando aqui no Brasil, tava funcionando mesmo que mais ou menos, talvez é melhor você pegar suas malas, né, voltar pro Brasil e talvez tentar em um outro momento de vida, porque nada é definitivo, né? Então acho que é isso, discernir os tempos, buscar alinhar os sonhos e entender aonde, numa escala de prioridade, esse projeto ele se encaixa. Muito bom, amor. Eu acho que além de tudo isso que tu disse, e que se conecta totalmente com tudo que tu falou, é um conselho que a gente, inclusive, deu no último podcast, no nosso último episódio, que é sobre vocês estarem jogando no mesmo time. Então, isso é uma coisa que a gente tem muito como... como é que fala? Princípio, né? Um valor nosso Sim. aqui, no nosso casamento, jogar junto. Então, isso significa que
todos os desafios que vocês vão passar, vocês vão jogar junto nesse time. Vocês não estão um contra o outro. E isso vai desde, inclusive, da decisão de morar fora. Vocês estão jogando no mesmo time. Então, na hora de escolher a cidade, o país, como que vai ser decidido as coisas, o que cada um vai fazer quando chegar lá, vocês precisam jogar no mesmo time, de tipo, a gente vai fazer juntos isso daqui, tem que estar bom pra nós dois. Sim. E estar bom pra nós dois significa que às vezes um vai ter que ceder, mas é ceder com bom ânimo, de bom grado, de Sim. tipo assim, ok, eu tô fazendo isso, mas não é pra jogar na tua cara lá na frente se não der certo, ou se eu me frustrar, é tipo, vamos lá, vou ter que fazer isso daqui, vou ter que ceder talvez nessa área aqui, mas tamo junto, a gente vai fazer isso aqui dar certo. Então, desde a decisão até nos desafios e nas coisas do dia a dia do morar fora. Então, se vocês estiverem jogando no mesmo time, inclusive, se for um momento de tipo, acho que não tá bom mais pra mim morar aqui, aí talvez o outro vai precisar ceder, porque como o Alexandre disse, o casamento tá acima, né? Sim. E, lógico, não vai ser numa conversa, talvez vocês vão ter que ter muitas conversas difíceis sobre, mas se por algum motivo, para um, tiver, como é que fala a palavra? Insustentável continuar morando fora e talvez for melhor voltar, vocês ainda estão jogando no mesmo time, então nós vamos voltar juntos. E porque a gente quer ver o outro feliz, é sobre o outro. Então, eu acho que tudo, é lógico, tudo que a gente está falando, existem detalhes, existem casos e casos, existem muitas coisas, mas a gente está falando dentro dessa dinâmica de vocês quererem fazer dar certo. Então, Sim. se vocês querem fazer dar certo, esse é o meu conselho. Vocês são do mesmo time, vocês jogam no mesmo time, não um contra o outro. Eu lembrei de mais duas coisas. Sei que a gente já tá com bastante tempo aí, mas até quando a gente tava falando da nossa história, né, de como que, por exemplo, eu resolvi assumir o risco de não fazer o intercâmbio quando eu tinha lá nos meus 20 e poucos anos e tava na faculdade, pra priorizar o nosso relacionamento, né? Não é fácil esse tipo de decisão, porque todo mundo que tá à sua volta vai ter uma opinião sobre isso. Então, eu ouvi naquela época de pessoas muito próximas de mim, do tipo, você vai abrir mão de algo pra sua carreira por conta de uma namoradinha. Tipo, mulher tem demais no mundo, né? Foca na sua profissão. Então, você vai ouvir muitas vozes, né? Inclusive, se você estiver aqui e o seu cônjuge decidir voltar, e aí você vai contar isso às vezes pra um familiar, pra uma mãe, pra um pai, pra um primo, pra uma prima, pra uma sogra, né? Ou pra um amigo, você vai ouvir conselhos diversos sobre o que fazer. E muitas pessoas não vão hesitar de falar, larga essa pessoa. Tu vai deixar de voltar, foca no seu. Entendeu? Então você vai ouvir esse tipo de conselho. E você tem que estar muito certo de quais são os seus valores, qual que é a sua base, né, Exato. Moral ali. A gente falou muito sobre isso no episódio anterior de finanças, mas isso serve não pra dá. tudo, se aplica pra tudo. E assim, a gente, de novo, né, a gente é cristão, a gente tá falando com pessoas que seguem, né, valores cristãos. E o casamento, ele é prioridade. Então, a gente tá falando isso pautados, né, em algo que a gente crê, vive, né, e entende que é melhor. Né? Então, tenham cuidado também com quem vocês vão se aconselhar na hora que vocês estiverem passando por alguma dificuldade. E eu diria também, tenham muito cuidado para quem vocês vão abrir, que vocês estão planejando se mudar. A gente esqueceu porque desse detalhe. Isso é muito importante. A gente foi contar para pessoas importantes, tá? Tipo, mãe e pai. Tipo, semanas antes. Quando o documento... Pra minha mãe eu contei um pouco antes por outros motivos, porque a bichinha não queria atormentar o coração dela. Mas a gente esperou estar com bastante. O visto aprovado, o documento em mãos. Não porque eu acho que a minha mãe, meu pai, os meus irmãos, eles teriam qualquer tipo de objeção ou coisas assim. Pelo contrário, ficaram super felizes. Ficaram muito felizes. A gente se blinda. Mas a gente entende que é melhor você contar as coisas quando elas já deram certo. Até porque isso então, é uma decisão de vocês dois. Então, se é uma decisão de vocês dois e você vai contar, às vezes, antes de acontecer, querendo ou não, isso pode ter alguma influência que você não estava nem esperando receber, sabe? Não compartilhe planos, não compartilhe projetos, comunique os resultados. Eu acho que essa é uma coisa que, assim, a gente leva pra vida, né, amor? A gente toma muito cuidado com conversas do tipo, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Né? E isso vai... A gente tá falando aqui de família, pessoas muito próximas da gente, só pra vocês entenderem que se a gente é assim com família, imagina com amigos, amizades, com colegas de trabalho, com pessoas que às vezes só são conhecidos. Então, a Bíblia já diz, né? De todas as coisas que puderes guardar,
Guarde o seu Guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde seus projetos, guarde seus planos. Então não compartilhem, tá? Planejem juntos. Se vocês conhecerem alguém que pode, de fato, ajudar vocês, seja tirar uma dúvida, seja dar uma direção, um aconselhamento, procurem de maneira consciente. Mas não saiam falando para o mundo inteiro quais são os planos de vocês, não só em relação à mudança de país, mas em relação a tudo, porque isso é um grande problema, um grande mal aí. A gente já viu muito problema em relação a isso. E a gente falou sobre Deus, né? Para não ignorem Deus, né? Quando vocês vierem, procurem uma igreja, procurem se conectar com pessoas. E desde antes de vir, eu acho que... acho não, né? Isso é com certeza, né? Coloquem Deus oração. Já tudo desde o começo. Envolvam Deus no processo desde o início. Exatamente, envolvam Deus desde o início. Deus nos ajude a encontrar a cidade adequada, abra as portas de trabalho, abre as portas pra gente. Prepare o apartamento ou a casa que a gente for morar. Prepare os amigos que nós vamos fazer. Prepare os amigos. A igreja, coloca anjos no nosso caminho para nos ajudar, para que as coisas fluam. É orar, colocar em oração. E a gente, quando decidiu tentar, a gente sempre orou, né, amor? Senhor, a gente estava tentando o processo Canadá e Estados Unidos ao mesmo tempo, em paralelo. E a nossa oração era, Senhor, estamos tentando os dois processos, a nossa vontade é ir para os Estados Unidos, mas que se não for essa a sua vontade, que o Senhor abra a porta do Canadá, e que se não for nem o Canadá e nem os Estados Unidos, que o Senhor feche as duas portas, porque nós queremos viver a tua vontade, o que o Senhor tem para nós e não aquilo que nós queremos. Né? Então, esse também é um conselho que eu poderia dar, né, nesse sentido. Bom, gente, é isso. Muito bom, meu amor. Muito obrigada pelas suas palavras. De nada. Pelas suas palavras, eu falo de nada. Pelos seus conselhos, por tudo, pela sua participação. Foi aí um tempinho, né, de podcast. Foi bom. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente resolveu fazer um tema muito pedido, mas também mais leve, né, gente? Do que o último podcast. O último podcast foi muito polêmico. Vamos fazer uma coisa mais leve também. Amor, eu tenho mais uma coisa pra falar, amor. Não vai ter que fazer episódio. Não. Quer falar? Só uma última. Vai. Que a gente... Eu falo muito sobre planos, né? Sobre risco, sobre você se planejar, sobre você entender o pior e o melhor caso. Mas a gente viveu algo que é importante ressaltar. É muito importante você ter o plano, mas você tem que estar aberto também a sair do plano, né? Em alguns casos, em algumas situações. Eu gosto de uma analogia, acho que eu li isso num livro, que ele fala, o plano é como se fosse um mapa, como se alguém tivesse dado um mapa de papel, né? E você está caminhando com esse mapa e você quer chegar em algum lugar. E aí, de repente, você chegou ali num determinado ponto da sua jornada que tem um precipício, mas no mapa é um caminho. Então, entre o que você está vendo ali, o precipício, e o mapa, fique com o que você está vendo. Porque senão, né, obviamente, você vai cair no precipício se você seguir o seu plano de maneira cega. Né? Então, assim como a Ingrid, por exemplo, veio com um plano e ela acabou mudando esse plano, assim como a gente compartilhou aqui, o nosso plano, a nossa ideia era vir, encontrar uma igreja americana, se inserir na cultura, e a gente acabou parando numa igreja brasileira, que era muito distante do que aquilo que a gente imagina, né? Tenham essa flexibilidade. Não sejam rígidos com o plano de vocês. Tenham o plano, executem o plano, mas estejam sensíveis também à voz de Deus, aquilo que está acontecendo, para que vocês façam adaptações, né? E consigam, então, com leveza, fluir nesse processo. Não tem planejamento nenhum que vai prever todas as possibilidades, tudo que pode acontecer, né? E relacionamentos são muito importantes, então façam amigos. Não achem que vocês vão vir e que vocês dois se bastam. Não, façam amigos. Uma das coisas que a gente olha, inclusive, agora bastante e valoriza bastante, algo que a gente não pensou muito antes de vir, como que ter vindo, por exemplo, para Nova York foi algo que foi bom. Porque aqui a gente tem muitas pessoas, tem muitos brasileiros, né, que a gente pôde se conectar, porque se conectar com pessoas da sua própria cultura é muito diferente. Você tem um amigo brasileiro, uma amiga brasileira, e você tem um amigo americano, é muito diferente, né? Então... E são esses amigos que vão te suportar, né? Te dar suporte. Que vão te suportar. Te dar suporte em tudo. Seja dar Eles uma se tornam dica... a sua família. Nossa, seja dar uma fora do dica Brasil. de qual produto comprar de limpeza para alguma coisa, qual a marca de não sei o quê. Sabe, coisas pequenas de quando você chega e que você não conhece absolutamente nada. Tirar um documento, muitas vezes. Te ajudar com tudo. Então, vão ser sua família, realmente. Ter alguém para comemorar seu aniversário com você. Exatamente. Alguém para você passar o Natal junto. Né? Porque os seus amigos se tornam sua família. Sim. Então,
Cara, é outro podcast, mas vocês precisam escolher bem os amigos de vocês. Né? Talvez é um podcast sobre relacionamentos. A gente vai fazer um aí, podcast sobre amizades. Amizades, porque o casamento, o foco é aqui, né? Mas a gente não vive numa bolha. Então a gente precisa se relacionar com outras pessoas. E a gente pode falar sobre isso nesse episódio aí. Sim. Como vocês viram, nós somos pessoas de conversas profundas. Eu provavelmente vou lembrar de mais 1000 coisas que eu devia ter falado. Esse é o nosso momento podcast. E como eu falei no episódio anterior, eu e o Alexandre somos pessoas que gostam de conversar, a gente gosta de falar, gente. Por isso que é difícil pra gente fazer um episódio de 40 minutos. É bem complicado. Eu tentei aqui não ficar batendo a minha mão na mesa. Eu também. Então eu espero que eu não tenha ficado totalmente robótico. Estamos melhorando. Essa canequinha aqui, espero que ela tenha ajudado. Se a gente encosta na mesa, dá um toque-toque no microfone. É muito sensível. Então a gente tá ajustando. A gente tá melhorando. Vamos melhorar. Bom, então vamos finalizando este episódio. Obrigada, meu amor, pela sua participação, por todos os seus conselhos, suas opiniões, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então deixa um joinha nesse vídeo se você gostou. Não saia desse vídeo sem dar um joinha, porque ajuda muito na divulgação aqui do canal. Deixa um comentário aqui também. A gente quer muito ouvir a opinião de vocês, saber o que vocês mais gostaram das coisas que a gente falou. Se você tá vivendo, talvez, essa fase na vida também de pensar em morar fora, ou se você já mora fora com seu cônjuge, como tem sido pra você. Deixa aqui nos comentários que a gente tá adorando ler os comentários de vocês. O último episódio, vocês interagiram bastante aqui nos comentários, a gente amou ler cada um deles. E é claro, se inscreve aqui no canal, né? Ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que ainda está por vir. Sugira temas, se você quiser sugerir. Vocês viram que a gente tem muitos temas em aberto na mente, mas deixa aqui o que você acha que pode ser um próximo tema, que a gente também quer saber. E é isso, um beijo e até o próximo! Tchau!